13, versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. O Senhor nos pôs como luz para os gentios. Amém? Senhor Deus, neste momento na tua presença aqui nós estamos. E nós, ó Pai amado, queremos mais do Senhor e menos de nós. Que o Senhor, ó Pai, venha colocar palavras na minha boca para a edificação desta igreja, porque nós dependemos do Senhor em todo tempo. Eu te peço agora, Senhor, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco de uma forma especial. Eu te peço agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, igreja? Essa noite eu quero falar a nossa igreja. O tema: não deixe a luz apagar. Não deixe a luz apagar dentro do teu coração. O Senhor nos diz, amados, aqui no livro de Atos, que Ele nos colocou como luz para os gentios. E para nós sermos luz, nós temos, amados, que sermos um instrumento que possa iluminar as pessoas, iluminar o mundo. E hoje eu quero falar: seja você uma lamparina. Amém? Quem conhece lamparina aí, irmãos? Amém. Quem já morou na roça conhece. Conhece, irmãos? Só 3, 4. Os outros não conhecem a lamparina? Ah, o pastor conhece, irmão conhece. Lamparina, candeia. Os irmãos conhecem a candeia? Amém. Ah, glória a Deus. Então tá. Nós precisamos ser lamparina. Nós precisamos ser candeia. Amados, e nós, como lamparina, nós precisamos iluminar as pessoas, o mundo, a família, o trabalho, porque dentro de nós há a luz do Espírito Santo. Seja uma lâmpada que brilha, que aonde você chegar, a escuridão possa sair, possa se dissipar, possa sumir. Por exemplo, quando nós chegamos aqui nessa igreja, a igreja estava iluminada, não é verdade? Porque as lâmpadas estavam acesas. Mas eu tenho certeza que quando o pastor chegou aqui, essa igreja não estava iluminada, porque as lâmpadas estavam apagadas. Então nós, para sermos lamparinas que ilumina, que resplandece neste mundo, dentro de nós tem que haver o Espírito Santo. A lamparina, ela é composta de 3 partes. Ela é composta pelo pavio, pelo recipiente e pelo combustível que vai lá dentro. Você é a lamparina. Você é o recipiente. O pavio que mantém a chama acesa ali é a sua fé. E o combustível é o Espírito Santo no teu coração. Amém. Então o cristão, ele precisa ter, como lamparina, irmãos, eu preciso ter a fé e eu preciso ter o Espírito Santo dentro do meu coração. Eu preciso ter o Espírito Santo agindo. Eu preciso ter o Espírito Santo movendo dentro de mim. A fé é a esperança. Quando eu tenho fé, eu tenho esperança no Deus das causas impossíveis.
queimando o Espírito Santo. O Espírito Santo está te conduzindo, amém? Então, amados, como nós podemos manter essa lamparina acesa? Como nós vamos manter essa luz acesa? Para mantermos essa luz acesa dentro de nós, que é o Espírito Santo, manter essa luz acesa dentro de nós, que é Jesus Cristo, essa luz acesa que ilumina as pessoas, que transforma, que renova, que restaura, que nós damos testemunhos que nós somos servos de Deus Altíssimo. Nós temos alguns processos a seguir para mantermos essa lâmpada acesa, irmãos. Nós precisamos cuidar, nós precisamos manter o pavio, nós precisamos manter o combustível, manter o pavio, manter a fé, manter a esperança, o combustível, o Espírito Santo dentro de você. E como nós renovamos o pavio na vida espiritual? Como eu renovo a minha fé? Como eu renovo a minha esperança? Quando a lamparina, no mundo material, o pavio está queimado, se troca, não é isso? Tira aquele pavio, aquele cortiço, põe um novo, e quando o combustível acaba, põe o combustível lá. Nossa vida espiritual é assim, amados. Nós precisamos nos renovar todos os dias. Por isso, todos os dias eu preciso, todos os dias eu dependo do Pai, eu dependo do Filho, eu dependo do Espírito Santo. Todos os dias eu sou dependente de Deus. Todos os dias você é dependente de Deus. Você depende da graça, você depende da misericórdia. Então nós renovamos este pavio, que é a fé. Primeira coisa, eu preciso ter a fé viva dentro de mim. Tiago 1, versículo 3. Então, mantendo a perseverança. Quem persevera, vence. Quem persevera, vai até o fim. Quem persevera, irmãos, conquista o impossível. Pela fé. Então, nós vamos, não desista jamais, mesmo que tudo seja difícil, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Quando você está sendo provado, a sua fé é provada, então você vai, dentro de você vai gerando o que? Paciência, vai gerando esperança. Então você renova a sua fé quando ela é provada. Quando nós somos provados, amados, você não é aprovado de imediato, não, tá? Primeiro você é provado para depois ser aprovado. Amém, Jesus. Quando você vai para a escola, você passa por uma prova. Você vai ser o quê? Provado. E conforme for o resultado da prova, você é aprovado. Então também é assim na vida espiritual. Nós somos provados todos os dias. Todos os dias vem prova sobre a tua vida. Sobre a tua vida todos os dias vem tribulações, mas você precisa permanecer para que a sua fé venha a operar a paciência dentro de você. Espera só um pouquinho mais, que a vitória está chegando. Espera só mais um pouquinho. Segundo passo, para nós mantermos a fé, o pavio vivo, Romanos 10, 17. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ler a palavra do Senhor, nós precisamos manter essa palavra viva dentro de nós, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se eu quero manter esse pavio vivo, a fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que gostar de ouvi-los. Tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra do Senhor, mas para você manter essa fé viva dentro de você, você precisa ouvir o que o Senhor te diz. O Senhor tem que ouvir os mandamentos, as ordenanças,
ouvir a palavra do Senhor. Terceiro passo, para que a minha fé possa permanecer viva, eu preciso obedecer. 1 Samuel 15, 22. Aonde a obediência, a bênção, aonde a obediência, a fé permanece viva. Assim nos diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura e de carneiros. É melhor obedecer do que sacrificar. Porventura tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, não houver obediência? Não há prazer, irmãos. Só há prazer. O Senhor só tem prazer quando Ele olha para você, quando Ele vê obediência em você, quando Ele vê entrega total, quando Ele vê submissão, quando Ele vê que você realmente se entregou por inteiro. O Senhor tem prazer. Nós podemos ver que muitas pessoas fazem sacrifícios. Por exemplo, as pessoas que idólatras fazem sacrifício, caminham quilômetros a pé. Isso é um sacrifício. Você acha que Deus recebe esse sacrifício? Não, porque não há obediência. Tem pessoas que fazem sacrifício. Eu vou ficar 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, fazendo sacrifício, não está obedecendo, não está agradando ao Senhor. Se eu quero fazer um sacrifício que agrada ao Senhor, eu preciso obedecer. Aonde a obediência, o Espírito Santo se renova dentro de mim. Primeira coisa, na oração, Isaías 62, versículo 24. Na oração, aonde a oração, o Espírito Santo se move. Aonde? 62, 24. Aonde o Espírito Santo está? 16, 24. Aonde o Espírito Santo está, amados, a vida. Aonde o Espírito Santo está, a renovo. Aonde o Espírito Santo está, a cura, a libertação, a restauração. Pode ser Mateus 7. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. O versículo 7, não Diego? O versículo 7 primeiro. Oh, perdão, desculpa. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Buscai. Quando eu estou buscando o Senhor, quando eu estou orando, o Senhor entra com resposta, o Senhor entra com provisão na minha vida. Então, quando eu estou orando, o combustível, Espírito Santo, está vivo dentro do meu coração. Amém? Segunda coisa, para que o Espírito Santo possa estar vivo dentro do meu coração, no louvor. Hebreus 13, 15. Quando eu louvo o Senhor, o louvor me leva para mais perto de Deus. O louvor, Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia diz que quando o rei Saul estava atormentado de espírito, Davi tocava a harpa, Davi louvava ao Senhor, e o rei Saul, o espírito dele se acalmava. Então nós precisamos louvar o Senhor, porque quando nós estamos louvando, nós estamos nos envolvendo na graça, e o Espírito Santo vai envolvendo dentro do nosso coração. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
dos lábios. Na sua boca tem que sair palavras que louvam ao Senhor. Louvar, o que é louvar? É enaltecer. Louvar é você anunciar os feitos, é você exaltar. Adorar é você se prostrar, é você derramar o seu coração. Louvor é diferente de adoração. Às vezes as pessoas confundem louvor e adoração. Louvor é uma coisa e adoração é outra. Quando eu estou dizendo, Senhor, o Senhor fez isso na minha vida, eu estou adorando, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Agora, quando eu começo a expressar os feitos do Senhor, eu estou louvando a Ele, porque Ele é exaltado em todo o tempo. Amém? Então, depois de louvarmos ao Senhor, nós precisamos nos santificar. João 17:17. Glória a Deus. Santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Quando eu medito, quando eu estudo, como eu falei no começo da mensagem, quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu me alimento dela, irmãos, eu estou me fortalecendo espiritualmente e eu estou me santificando na palavra do Senhor. Palavra que traz vida, palavra que renova, palavra que transforma. Então, quando eu me santifico, quando eu louvo o Senhor, quando eu oro, o Espírito Santo faz morada e reina no meu coração. Aí sim, eu sou uma lamparina neste mundo. Aí sim, a luz continua acesa. Que luz é essa? A luz do Espírito Santo. Por onde você passa, as pessoas dizem: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Por onde você passa, você transmite Cristo para as pessoas. Às vezes, sem palavras, você dá testemunho, você anuncia o reino do Senhor, porque você está brilhando, porque a luz está acesa em você. Não tem como a luz brilhar escondida. Por exemplo, tem pessoas que os outros não sabem nem o que ele quer, porque ele não se identifica. Ele prefere ficar escondido. Ele prefere ser o cliente FBI, só na investigação. Ele não se revela, ele não se revela. Mostra para o mundo quem é você. Mostra que você ama Cristo. Mostra que você é apaixonado pelo céu. Mostra para o mundo que você é uma lamparina, que você é alguém escolhido, separado para anunciar o reino de Deus. Amém? Então, irmãos, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. As pessoas pensam que se santificam fazendo sacrifícios, fazendo jejuns. Eu estou me santificando. Não. Você está fazendo sacrifício. Santificar é separar daquilo que te afasta de Deus. Santificar é você ser exclusividade de Deus. Não servir ao mundo, mas servir a Deus. Quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu me santifico. Quanto mais eu oro, mais eu me santifico. Quanto mais eu louvo, eu me santifico. Quanto mais eu ouço, medito na palavra, eu ouço a palavra, eu me santifico. E a luz permanece acesa no nosso coração. Amém? É esta palavra que eu deixo a igreja nessa noite. Seja uma luz por onde você passar, seja uma lamparina, coloque